Vou começar, tá? Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live sensacional com o mestre Virgílio Neto e vamos aguardar, ele já está entrando aqui. Deixa eu chamar o Virgílio. Quero agradecer a presença de todos. Certamente vai ser hoje um dia sensacional para a gente desvendar temas pouco discutidos no esporte. E o Virgílio certamente vai ser a nossa fonte enriquecedora desse conteúdo de hoje. Vamos. Virgílio, tudo bem, querido? Olá, professor Nery. Tá me ouvindo bem? Me ouvem bem? Estou ouvindo bem. Deixa eu até conferir. Perfeito. Eu vou colocar Pode ir falando que eu vou colocar o fone de ouvido aqui. Estamos aguardando o pessoal entrar. E de antemão, Virgílio, eu te agradeço. Eu estava numa expectativa muito grande com essa nossa live, porque são temas extremamente importantes e a gente pouco escuta no ambiente da Gesporte, pouco escuta falar sobre isso, apesar da relevância do tema, né? Virgílio Franceschi Neto, mestre em gestão do desporto pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, bacharel em Relações Internacionais com a PUC Minas Gerais, Comunicação Estratégica do Esporte, Esporte e Soft Power. Os temas hoje são sensacionais. E, óbvio, primeiro eu vou pedir para você fazer as suas primeiras considerações, meu amigo. Seja bem-vindo, Virgílio. Muito obrigado, professor Nery. Muito obrigado a todos aqui que estão conosco. É uma honra receber esse convite para falar para esse público que está aqui com a gente. E falar de dois temas que a gente gosta bastante, né? Que são os esportes, né? E também comunicação, né? Que, querendo ou não, o soft power, que eu falo um pouco das relações internacionais, também é uma forma de comunicação. É a comunicação de um país através do esporte, a comunicação das relações internacionais através do esporte, né? Que o esporte ele é um instrumento de soft power. Agradecer a audiência de todos aqui, o Leandro Fleck. Leandro, muito bom retomar esse contato com você. Eu vi lá no post do professor Nery que o Leandro comentou ali. Puxa, há muito tempo que eu não falo com ele. O Tito também está aqui conosco. O Tito lá do Rio de Janeiro está aqui conosco. A Vitória Cavalcante lá de João Pessoa, na Paraíba também. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco. A gente vai falar aqui sobre comunicação estratégica do esporte e também como o esporte como instrumento de poder brando dentro das relações internacionais como soft power, né? E eu tenho essa ligação, né? Eu fiz relações internacionais, é um campo um pouco... pouca gente que atua das relações internacionais que trabalha com esporte, pouca gente, enquanto fazia o curso de relações internacionais, tinha a ideia de que era possível sim trabalhar com esporte. E hoje existem mais pessoas que trabalham com esporte formada em relações internacionais, que a gente fala internacionalistas, mas é um campo muito vasto e que tem muito espaço para o profissional de relações internacionais. E dentro da comunicação e dentro dos estudos sobre esporte, eu também concentro uma linha de pesquisa na comunicação estratégica, mas também do poder brando, do soft power para usar dentro das relações internacionais, né? Sou bacharel em RI pela PUC Minas em Belo Horizonte, depois fiz o mestrado em gestão do esporte pela Faculdade de Motricidade Humana em Portugal, né? E lá eu tive muito contato com estudos em que era assim possível conciliar as relações internacionais com o esporte. Então tem muita coisa a ver e a gente vai falar disso aqui. O meu envolvimento começou com futebol, mas eu também joguei rugby por muito tempo, então eu tenho uma vivência no rugby também por vários anos até hoje. Eu sou vinculado ao rugby. Eu apresento um podcast aqui no Brasil que se chama Mesoval, e ele é semanal, então é pela Central 3.
Então tá todos os agregadores, o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, vocês podem procurar lá Mesoval, e tem toda semana um programa específico sobre o rugby, mas é muito específico mesmo sobre o rugby, né? E eu também conduzo outros 2 podcasts, que é o Sportpedia, que é sobre curiosidades do esporte, e também o Em Jogo, que é sobre gestão e marketing do esporte. Então eu tenho um pouco dessa atuação na área da comunicação, porque eu sempre fui apaixonado pelo rádio, sempre fui um fã do rádio, da televisão, mais do rádio do que pela televisão. E enquanto eu trabalhava com gestão do esporte, eu era professor de uma disciplina numa faculdade de pós-graduação em São Paulo. E uma aluna me procurou falando que queria ao Lorenzo, o grande Lorenzo, um abraço. E uma aluna demonstrou interesse em fazer o curso de locução. E o curso de locução, ele te habilitava de 1 ano, né? O curso de locução para rádio te habilitava e te dava o documento para trabalhar em qualquer emissora de rádio e TV. Eu pensei comigo, puxa, por que eu não vou fazer esse curso, né? Eu sempre gostei de rádio, um curso a mais não vai ser demais, né? E eu fiz o curso de locutor por 1 ano, um curso bem puxado, a gente pensa que não, mas a locução é uma arte. E eram 3 vezes por semana, 4 horas cada aula. A gente aprende a fazer todo tipo de locução, desde a locução esportiva até a locução de notícias, a locução de rádio popular, a locução de rádio policial. Então a gente aprende várias temáticas dentro do universo do rádio, e aí conciliei com o tempo locução, rádio, esporte, gestão do esporte, curiosidades e também relações internacionais. Tem que fazer um mosaico para a gente se organizar aqui. Você já sai na linha de frente quando fala da sua relação com o rugby. Que o rugby no Brasil está crescendo demais. Antes da gente entrar propriamente no tema, mas eu acho que já fazendo um link com isso, essa sua vivência com o rugby, essa forma como você acompanha com o rugby, fala um pouquinho desse crescimento aqui no Brasil, porque eu acho que são portas que se abrem, e isso é extremamente importante, Virgílio, a gente saber como anda esse mercado de trabalho. Pois é, professor. Foi uma história... O meu envolvimento com o rugby é de muitos anos, né? Como praticante, como fã da modalidade. Só que o rugby no Brasil, ele sempre foi amador, ele sempre foi muito, né, restrito à comunidade inglesa no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Foi de uns 15, 10 anos para cá que o cenário começou a mudar, sobretudo com o desenvolvimento das telecomunicações, o desenvolvimento o desenvolvimento das telecomunicações e das redes sociais também. E aí mais pessoas tiveram contato com a modalidade e resolveram não apenas praticar a modalidade, mas também acompanhar a modalidade pela televisão, pelas revistas, pela internet, né? E isso permitiu um crescimento muito grande do esporte, e não apenas da modalidade rugby, e não apenas nas grandes cidades, mas chegou para todo o Brasil, e não apenas para uma elite que outrora tinha acesso ao que vinha do estrangeiro, né? Que era basicamente isso que acontecia antigamente, né? Aquela elite que tinha acesso ao que vinha do estrangeiro, a quem ia para o exterior, ela tinha acesso ao rugby, e deixou de ser assim. Bom, começou a crescer, pouco a pouco e tudo mais, mas ainda era um crescimento muito tímido, muito pequeno, perto do que poderia acontecer. E aí, em 2009, quando eu voltei para o Brasil, essa minha ligação com o rugby me faz todo dia querer buscar algo, alguma notícia, alguma coisa sobre o rugby, né? E eu procurei, em setembro de 2009, eu soube de uma notícia que apareceu na Máquina do Esporte, que é um site sobre marketing de esporte, gestão do esporte, que havia um grupo de empresários que queriam transformar o rugby do Brasil e fazer do rugby brasileiro um exemplo de esporte como, não um negócio, mas envolvido dentro de uma indústria de entretenimento, de lazer, mas também pensando no rugby como esporte escolar, esporte de participação, esporte de rendimento. Queria transformar o rugby, mas o rugby, ele inserido dentro de uma indústria do esporte no Brasil ainda maior, que concorre com inúmeras outras opções de lazer, inclusive. Tá? Bom, diante desse contato, eu entrei em contato com a confederação, na época não era nem confederação, era um grupo de apoio ao rugby do Brasil. Entrei em contato com eles, que logo me responderam.
E dessa resposta surgiu uma relação que dura até hoje, né? Um abraço para o Gabriel, o grande Gabriel Buoro, está aqui conosco também. E Tom, um abraço para o Tom. E dessa relação surgiu a Confederação Brasileira de Rugby, né, que eles me procuraram, né, porque eu procurei e ofereci meu trabalho para eles, e eles pediram para que eu fizesse alguma coisa ou outra, mas era muito simples no começo, sabe, professor e internautas? Era bastante simples. Então, quando eu comecei a trabalhar com eles, éramos 1, 2, 3 pessoas, quando muito. Só que a gente começou a fazer um negócio sério, um negócio com um método, com planejamento, com uma comunicação estratégica bastante, que a gente levava muito à risca, sempre levou muito à risca. E como é que a gente desenhou essa comunicação estratégica? Foi uma reunião de dias em que a gente delimitou a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores de uma confederação recém-fundada, né? Então foi uma reunião que durou muitos dias para a gente delimitar quais são os nossos valores, qual que é a nossa missão e qual que é a nossa visão dentro do universo do esporte do Brasil. Naquela altura, Nery e amigos aqui internautas, o rugby era a 33ª modalidade mais popular do Brasil, segundo uma pesquisa da Deloitte. 3 anos depois, a mesma pesquisa foi feita e o rugby era a 14ª modalidade mais conhecida no Brasil. Claro, não deu aquele salto, não estávamos entre as top 8, top 10, top 8. Mas sim, de 33º para 14º era um salto muito grande. É um salto. Tá? É um salto. Então, professor, começou a ficar menos desconhecido o rugby. Ele não é popular, ainda está muito longe de um cenário igual o basquete, o voleibol, mas ele deixou de ser desconhecido para entrar numa gama de esportes mais conhecidos. E dentro desse trabalho de comunicação estratégica, também entrou, a gente teve a feliz surpresa e a gente teve a feliz coincidência de ter obtido o patrocínio da Topper, da São Paulo Alpargatas, com a marca Topper. E a Topper passou a patrocinar o rugby do Brasil. E nesse trabalho também surgiram aqueles comerciais há 10 anos, que aquelas vinhetas, né, aqueles comerciais de 30, 40 segundos, em que se falava no final, o rugby ainda vai ser grande no Brasil. Claro, a gente está caminhando para isso, é coisa de 10 anos. Mas o que o rugby avançou em 10 anos não está escrito. Perto do cenário que era antigamente, professor, que a gente sequer tinha árbitro habilitado para poder apitar nossos jogos, é um cenário hoje que era impossível de se imaginar como aconteceu há 10 anos. Claro, nem tudo é um mar de rosas. Tem muita pedra no meio desse caminho todo, sabe? Mas foi orientado por uma gestão profissional, uma gestão que se baseou muito em resultados financeiros, mas também resultados esportivos, certo? Mas, como eu disse aqui, nem tudo foram flores. Foi muita pedra e tem sido muita pedra no meio do caminho para que o rugby seja cada vez mais popular. Então esse meu envolvimento com o rugby se deu dessa maneira e o rugby pouco a pouco conquista mais espaço. Antigamente a gente tinha vários pedidos de exóticos para o rugby na mídia, como, por exemplo, chamar atletas da seleção brasileira para o programa do Raul Gil ou da Eliana para fazer embaixadinha com rugby. Hoje em dia, os pedidos não são dessa natureza, são mesmo para acompanhar a rotina, o dia a dia, o cotidiano dos treinamentos das equipes, da seleção brasileira. Então, é um trabalho que eu tenho bastante orgulho, né, que eu fiz parte e de alguma maneira hoje estou envolvido através do podcast Mesoval. E o Murilo comenta aqui, incrível, minha cidade, Umuarama, um abraço para Umuarama ali no Paraná, tem uma equipe, é verdade, tem uma equipe e tem um atleta de Cascavel que já fez parte da seleção brasileira. Então, o rugby assim, é um trabalho que me orgulha muito, professor, porque a gente conseguiu colocar uma estratégia e implementar essa estratégia e com um método de trabalho. Deu resultado. E eu gosto muito desse exemplo porque tem uma frase do professor Gustavo Pires, da Faculdade de Motricidade Humana, um abraço para o Eric também. Tem uma frase do professor Gustavo Pires, da Faculdade de Motricidade Humana, que eu gosto muito, que ele fala, no esporte, no desporto, geralmente são os resultados que dão origem a projetos. E, no caso do rugby, foram os projetos que deram origem aos resultados. Opa. Eu gosto muito disso. A gente
Isso aí você tocou num ponto extremamente importante. Eu quero até te pedir para você repetir e falar um pouco sobre isso. O tempo vai avançando, mas a gente não tem. Existem questões que a gente não pode. É como se fosse uma entrevista semi-estruturada. Os pontos vão aparecendo e a gente tem que ir pegando as partes importantes. Então, repete, por favor, isso aí, o Virgílio. O professor Gustavo Pires, da FMH, lá onde eu fiz o mestrado, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala, no desporto, geralmente, são os projetos, são os resultados que dão origem aos projetos. A gente vê muito isso no futebol, por exemplo. Uma conquista inesperada de uma equipe, geralmente suscita um grupo a realizar um projeto, né, a partir de um resultado esportivo. Tá? Mas a gente tem que trabalhar para que no esporte sejam os projetos que deem origem aos resultados. Tá? Então foi feito um projeto. Claro, esse projeto não nasceu sozinho. Os atletas da seleção feminina e da seleção masculina de rugby, antes desse trabalho todo da confederação, de poder potencializar os resultados das seleções do Brasil, mas também potencializar os resultados do rugby brasileiro em nível de clubes, em termos de participação, praticantes e torcedores, eles já tinham se reunido entre eles e feitos também projetos para o rendimento do rugby do Brasil. Né? Então não foi um projeto isolado, mas foram projetos que deram origens aos resultados. Né? E esses resultados vieram com o tempo, e demora muito para acontecer. Claro, existem muitos críticos a esses projetos. Eu, por exemplo, tenho muitas críticas a muita coisa que foi feita. Só que a gente tem que ter discernimento em fazer a crítica construtiva. E igual eu conversava com um amigo meu essa semana, a gente tem que ser crítico, mas também, na hora de publicar essa crítica, você ter o peito para poder fazer e poder corrigir o que você está criticando. Se você não tem como fazer isso, melhor ficar quieto, né? Melhor ficar quieto. Se você não sabe o que você está falando, fica quieto, deixa quem sabe fazer e quem está envolvido diretamente e sabe o que acontece de fato com o seu cenário, ele vai saber fazer da melhor maneira. Mas se você não tem como corrigir o que está errado e você não sabe o que se passa dentro de uma circunstância, é melhor ficar quieto para não falar besteira, para não fazer besteira e não falar coisa errada. Porque uma crítica, por mais construtiva que ela possa parecer, ela pode desconstruir todo um projeto. Então, assim, eu tenho bastante, mas como eu não sei fazer, e eu não estou envolvido e não tenho... como eu não estou envolvido e não sei do dia a dia, não sei do cotidiano, da rotina, dos pontos positivos e negativos neste momento, então é melhor que eu fique quieto, porque o que puder ser dito... o que eu posso dizer pode ser desconstrutivo. E não é isso que eu quero para um ambiente que eu quero ver prosperar e que eu quero ver crescer e quero ver vencer, sobretudo. Então, no esporte, a gente tem que ter muita atenção a isso. E a gente tem que ter muita paciência também, porque no esporte, assim como na vida, o resultado não vem da noite para o dia. Ele é parte de um processo. E o que mais me agrada é o processo. O processo evolutivo, por exemplo, por si só é um processo da evolução da humanidade. Tá, eu vou usar a frase que um amigo meu usou. O processo evolutivo, ele é um processo, ele não deixa de ser um processo. Então eu gosto muito do processo. Só que são os projetos que tem que originar os resultados. E a gente tem que ter muita paciência para ver o nosso país melhor, para ver o nosso esporte melhor, para ver o nosso clube jogar melhor, para ver o nosso clube melhor estruturado. É um trabalho de pouco a pouco, em que o mais importante é o processo. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu registrar aqui, a professora Rosane Barros está com a gente, professor Anderson Ock, doutor Eduardo Lisboa, professor Kleber Ribeiro, menino Rick, Kleber, um abraço. Natação Master Ceará, esportivamente voleibol, olha a riqueza de modalidades para ouvir o tema que a gente tem hoje. Você falou de um ponto importante, quer dizer, o trabalho é feito com diversos setores, né? A minha área, gestão do conhecimento, trabalha muito isso, né? Gerir conhecimentos.
E você está envolvido tanto no setor da comunicação quanto do setor de relações internacionais. Como que você vê essa composição, Virgílio, com outras áreas de atuação? Como que você desenvolve isso? Aliás, eu acho que a própria comunicação estratégica tem um contexto importante nesse sentido, porque ela pode atuar com posicionamento de entidades esportivas, empresas ligadas ao esporte, atletas e até países que usam o esporte para se comunicar, como o Brasil podia ter feito com os Jogos Olímpicos. Como que você abrangeria mais esse contexto? Bom, é uma pergunta muito ampla, então vamos por partes, tá? Eu começo com o seguinte, né? Assim como toda organização, né, e uma entidade esportiva é uma organização, um clube, uma confederação, uma federação, gestão esporte, esse perfil do Instagram do professor, ele é uma organização porque é o teu trabalho, é o que você acredita, é o que você compartilha. E são os seus valores do professor Nery que estão aí nesse Instagram, querendo ou não. É uma organização. Tudo que o professor compartilha neste canal de comunicação é tudo aquilo que o professor acredita. Então, Sim. isso é importantíssimo, são os seus valores. E qual que, por exemplo, é a missão desse perfil do Instagram? Qual que é a visão que esse perfil do Instagram possui? Qual que é a visão das organizações? Passa por isso. E a comunicação estratégica passa em saber qual que é a missão, qual que é a visão, qual que são os valores de quaisquer organizações, qual que é a vantagem competitiva, o que ela sabe fazer de melhor, que as organizações com quem essa organização concorre não sabe fazer, qual é o método de execução do seu trabalho para atingir os resultados que essa organização quer. No caso da organização esportiva, são vários os objetivos que podem ser alcançados dentro dos financeiros, os objetivos de comunicação, os objetivos esportivos. São inúmeros os objetivos que uma organização esportiva possui. Então, por conta disso, fazer uma comunicação com base nessa estratégia é muito importante. A comunicação institucional, o trabalho de relações públicas, né? Como é que você quer que a sua imagem chegue até o teu público-alvo? Qual que é a imagem que você quer que a sua organização tenha? Qual que é a percepção que o seu público tenha em relação à sua organização? A credibilidade, o poder que essa organização vai ter de poder me convencer a consumir algo dela, a comprar um jogo dela, a frequentar um evento esportivo dessa organização. Tudo isso tem muito a ver com a comunicação estratégica. E isso eu estabeleço através desse ponto de partida, que é estabelecer a missão, a visão e os valores para a sua organização. E poder comunicar isso através das redes sociais, através das ações de relações públicas, através de cartilhas de conduta dos funcionários, cartilhas internas de conduta dos funcionários, também procedimentos internos também de comunicação. Mas você acaba sendo o principal marketing e comunicação da empresa, da organização onde você trabalha. A impressão que as pessoas vão ter da organização em que você trabalha, organização esportiva ou não, é a maneira como você vai se comportar para fora do teu ambiente de trabalho também. Tudo isso parte de um trabalho de comunicação. Hoje em dia, né, antigamente, eram muito comuns usar os grandes meios de comunicação, os grandes veículos de comunicação, nomeadamente rádio, televisão e jornal. Hoje em dia usa-se muito isso também, mas a comunicação estratégica hoje baseia-se também bastante, aliás, acho que muito mais também, acho que está adquirindo muito mais através das redes sociais. E são inúmeras, não apenas o Instagram, mas você tem o Facebook, você tem o Twitter, você tem o YouTube, você tem as diversas inúmeras plataformas. Então, assim, é preciso ter muito cuidado com isso, porque a imagem que as pessoas vão ter da sua organização, e quando eu falo organização, não é apenas uma confederação, não é apenas um clube, não é apenas, mas é uma modalidade esportiva. Qual que é a imagem que a gente tinha que trabalhar muito essa comunicação estratégica para a imagem que as pessoas poderiam ter do rugby do Brasil? Porque onde você ia, falava, rugby. O que é rugby? Futebol americano? Não, não é futebol americano. O que é rugby? Aquele monte de gente que fica uma em cima da outra e não tem lógica o jogo. Não, o jogo não é assim, o esporte não é assim. O esporte tem um método, o esporte é jogado, o esporte tem uma história. Olha quem gosta do esporte. Trabalho de relações públicas.
Por exemplo, o Muricy Ramalho, ele gosta muito do rugby, o Joel Santana gosta muito do rugby porque treinou a seleção sul-africana de futebol e na África do Sul ele Muito começou a acompanhar desenvolvido. o rugby. É muito desenvolvido. O Juninho Pernambucano, do tempo que jogou no Lyon da França também, gostava muito do rugby, porque Lyon é um dos grandes centros do rugby francês. Então a gente tinha que tomar muito com esse cuidado, porque a gente queria transmitir, a gente quer transmitir, procura transmitir para as pessoas uma imagem de que o rugby não é violento, uma imagem de que o rugby não é um esporte para uma elite, não é um esporte para uma determinada camada da sociedade. Então era... E não apenas... E a comunicação estratégica não está restrita apenas, como eu falei, aos clubes, confederações, federações, modalidades. Mas olha só a impressão que eu tenho do basquetebol por conta de todo o trabalho bem feito que faz o NBB. Olha a imagem positiva que eu tenho do basquetebol. Olha a imagem positiva que eu tenho do voleibol do Brasil por conta do quê? De medalhas olímpicas da seleção feminina, da seleção masculina, de uma liga voltada para o público, para o mercado, que é a Superliga, pode não viver um bom momento, mas já viveu bons momentos no passado. A imagem institucional que um clube possui, que uma modalidade possui, que um atleta possui também, é comunicação estratégica isso. Saber o que o atleta vai tuitar, saber o que o atleta vai postar no Facebook, saber o que o atleta que foto ele vai usar no Instagram. O Neymar, outro dia, postou uma foto, o perfil oficial do Neymar postou uma foto dele com uma bola da Adidas, né, lembrando a Copa do Mundo da Rússia. E a bola oficial das Copas do Mundo é Adidas, né? A marca que patrocina a Copa do Mundo FIFA, que é a marca que patrocina a FIFA é a Adidas. Então, é incoerente, porque o Neymar é patrocinado pela Nike. Mas isso passa por um trabalho de comunicação estratégica. A foto que o Neymar vai postar, a foto que os grandes atletas, as grandes estrelas vão postar, mas qual que é a imagem que você, porque você acaba sendo uma organização, qual que é a imagem que você quer passar para o seu público? Qual que é a impressão que o seu público tenha? Claro, tudo isso vai ser baseado em quê? Em toda uma estratégia que você definiu anteriormente, com base num ponto de partida de missão, visão e valores. E passa por tudo isso. E não só dentro da esfera esportiva, mas o esporte acaba sendo também um instrumento de projeção, de propaganda, de divulgação de países. E aí que também entram as relações internacionais, né? Por exemplo, qual que é o principal, ontem numa palestra eu falei sobre isso, mas qual que é o principal embaixador do Principado de Mônaco? Não é o cassino, mas na minha opinião, pode ser diferente para outras pessoas, mas é o GP de Mônaco. O Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 é o grande embaixador e diplomata do Principado, que é um país pequeno. Na Nova Zelândia também é a mesma coisa. Qual que é o grande embaixador da Nova Zelândia? É a modalidade, é o rugby. No Uruguai, um dos grandes embaixadores do Uruguai é a seleção de futebol que veste a Celeste Olímpica, aquele azul celeste que é inconfundível. O Uruguai, com todo respeito ao Uruguai, é um país pequeno. É um país que ele está incrustado entre dois grandes países em termos territoriais, que são o Brasil e a Argentina. Então, o Uruguai acabar levando a imagem do país para fora através da seleção de futebol. Então, é aí que entram também, através da comunicação, os estudos do poder brando, do soft power. E o Brasil quis fazer muito isso com os Jogos Olímpicos, né? Com os Jogos Rio 2016. Se posicionar para o mundo. O que é o soft power? O que é o soft power? Soft power é o poder brando, né? A tradução literal. Países que não têm o hard power, o que seria o hard power? Poder político, poder bélico, ou seja, um forte exército, uma forte marinha, não que a do Brasil seja fraca, mas não se compara o poder militar do Brasil com o poder militar russo, americano, britânico. Então, o Brasil tem outras ferramentas para conseguir uma projeção internacional que não esses instrumentos que são considerados hard power, que é o poder militar, o poder político e o poder econômico, né? E que no Brasil, nomeadamente e especificamente, são cultura, música e esporte. E o esporte acaba sendo essa plataforma de divulgação do país. E aí o Brasil trabalhou bastante os grandes eventos esportivos para que fosse mais reconhecido fora do país.
para que o Brasil fosse mais reconhecido internacionalmente, através dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos, mas não só, mas através da Copa do Mundo de Futebol e também dos Jogos Mundiais Militares em 2011, dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Foram uma série de grandes eventos, mas não pode ser apenas por isso. Por exemplo, o Brasil tem uma cultura esportiva incrível. Poderia ser mais? Poderia, mas isso é consequência de uma urbanização crescente e com falta de planejamento urbano, que faz com que menos espaços esportivos aconteçam e que menos crianças praticam esportes, enfim. Aí os especialistas da área sabem explicar melhor o porquê, né, mas eu acredito que essa cultura esportiva foi maior, mas não deixou de ser. O Brasil tem uma cultura esportiva muito forte e o Brasil pode se valer muito disso, por quê? Porque temos boas ligas esportivas, temos bons atletas e temos equipes muito competitivas. O Campeonato Brasileiro de Futebol, se bem trabalhado enquanto produto, inserido numa indústria do esporte que tem muita concorrência e tem muita competição, ele consegue ser vendido para fora. Agora está mais, mas em princípio porque existem estrangeiros que atuam no futebol do Brasil, né? A gente era muito visto, nós somos muito vistos dentro de um contexto sul-americano, porque tem muitos atletas dos nossos países vizinhos que atuam aqui, mas a gente pode ser muito mais lá fora, e por conta do Jorge Jesus no Flamengo, por exemplo, estamos sendo mais vistos em Portugal, mas é só Portugal também. A gente tem a capacidade e pode chegar mais longe, se a gente poder trabalhar o nosso produto melhor. A nossa liga de basquete, a NBB, tanto a LBF quanto a NBB, também fazem um trabalho espetacular e também podem ser veiculadas lá fora, né? Mas é um trabalho de internacionalização que vai acontecendo pouco a pouco. Então, a gente tem um potencial imenso para trabalhar a imagem do Brasil, uma comunicação estratégica do país através das modalidades esportivas, através desse poder brando, através do soft power. O Brasil tem um potencial imenso. O Brasil fez isso muito e como estratégia de relações públicas nos anos 70, com o Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, com o Índio na motovelocidade. Porque, por exemplo, muito antes do Alexandre Barros, nos anos 90, disputar a motovelocidade, teve um piloto brasileiro, o Índio, patrocinado pelo Estado, que ganhou tudo na Europa e morreu de acidente de moto, né, numa das corridas. Mas pouca gente sabe dessa história. Mas o Emerson Fittipaldi foi um deles, o José Carlos Patti foi outro. Né? Falecido a Seleção Patti. Brasileira de Futebol, falecido Patti, exato. Então, assim, o Brasil trabalhou... Maria Esther Bueno também foi uma grande embaixadora. Essa é um dos ícones, né? É um dos ícones. Depois o Guga, até na área do tênis, eu acho que o Guga assumiu muito esse... Não com a mesma dimensão da Maria Esther Bueno, pelo número de títulos dela, mas eu acho que o Guga conseguiu lançar uma imagem muito positiva em relação a isso. Sem dúvida alguma, professor. O Guga lançou uma imagem super positiva, uma imagem do país também super positiva, também, até mesmo porque ele tinha, enquanto jogava, pontos de conexão, pontos de conexão inconfundíveis. O cabelo era inconfundível, mas, sobretudo, o traje que ele vestia. A camisa, que era amarela e azul, e a calça e a bermuda, que era azul. Isso sugere o quê? É o mesmo uniforme da seleção de futebol. Então, assim, esses pontos de conexão que fazem com que o esporte do Brasil seja mais visto e melhor visto lá fora e, consequentemente, o país também vai ser melhor visto. Né? Porque muitas das impressões que nós temos dos outros países é com base no resultado esportivo desses países no cenário internacional. Eu quero aqui mandar um abraço para o técnico Marco Gaúcho, que entrou. Tem aqui uma pergunta. Tio Vandeco também está conosco. Matheus Ramos, Lucas Soares, Aline Sadioro, Léo Carniato. Tem uma pergunta. Eu quero completar essa pergunta. Primeiro falar que essa imagem institucional, eu acho que quem faz isso muito bem, e a gente vai ter uma conversa na sexta-feira sobre isso, é o esporte militar, né, Virgílio? Eu acho que o esporte militar no Brasil ele vem avançando muito por conta dessa imagem institucional que é passada, e a gente vai conversar isso com o professor Eric Ávila,
vai ser também fantástico. E eu quero, eu sei que você vai comentar sobre isso, mas eu quero emendar essa pergunta do futebol Nasli. Esse processo de internacionalização, você acredita que a comunicação é o fator principal? E eu quero completar o seguinte, e aí vai uma opinião minha também, eu acho que a coisa perpassa pela gestão do esporte, né? Como que você vê a gestão do esporte no Brasil hoje em termos de avanço, de crescimento e esse processo de internacionalização? Como que a comunicação se faz presente nesse contexto todo aí? Você já explicou um pouco sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse mais sobre isso. Que une, inclusive, dois pontos fortes seu, que é a comunicação estratégica e a internacionalização. Perfeito, vamos lá então. Então, começando pelo esporte militar, eu sei que o Brasil é um dos grandes exponentes das modalidades militares, né? Eu não estou tão por dentro assim. Quando eu servi o Exército, eu pratiquei bola militar, mas não sei mais nada sobre, assim, sabe? A bola militar era um jogo, o professor Eric, certamente ele sabe, ele vai explicar aqui na próxima live então, mas era um esporte que eu gostava muito. Bom, sobre a internacionalização, se passa apenas pela comunicação, se a comunicação é o fator principal. Não, a comunicação não é o fator principal e passa pela gestão do esporte. A internacionalização passa pela gestão do esporte. Uma gestão do esporte profissional, antes de tudo, e voltada para o mercado, voltada para uma indústria que existe bastante concorrência e que está inserida no mercado, que luta por espaço, que briga por cada centavo. Passa por isso. Claro, existe muita coisa para ser conquistada dentro do Brasil, existe muita coisa a ser feita ainda dentro do território nacional. A internacionalização vai ser uma consequência. A partir do momento que algo é bem feito por aqui, que se consolida, que existe um projeto com método, com resultados e sendo bem executado, a partir do momento que isso é percebido, que isso se estabelece, aí a fronteira, o além fronteiras, ele é percebido e busca-se fazer isso. Então, não é apenas um trabalho de comunicação, mas é um trabalho de uma gestão orientada para o mercado. O esporte voltado para o mercado, o esporte como sendo um produto inserido dentro de um mercado com ampla concorrência e que você vai ter que comunicar melhor do que o seu concorrente, porque você vai querer fazer com que o seu trabalho, o seu projeto e o seu produto chegue no teu mercado consumidor. E o teu mercado consumidor opte pelo seu produto e não opte pelo produto da concorrência. Tá? Então, passa por um processo de gestão voltado para o mercado, uma gestão do esporte profissional e uma gestão do esporte voltada para o mercado. A comunicação vai ser consequência, né? Como que ela pode ser feita? E também não passa por só isso, não. Tem muitos fatores históricos e fatores geopolíticos que contribuem para isso. Por exemplo, quando eu morei em Portugal, eu ficava impressionado dos portugueses, dos europeus sobretudo, na Península Ibérica, não acompanharem tanto o esporte americano quanto o brasileiro acompanha. Então, por exemplo, a NFL em Portugal e na Espanha era algo ainda muito distante, eu não sei como é que é hoje. O beisebol também nesses lugares era algo muito distante. E o brasileiro acompanha muito essas modalidades. Acompanha muito o basquete da NBA, acompanha muito o futebol americano da NFL, acompanha muito o beisebol da Major League Baseball. E para você acompanhar o melhor beisebol do mundo, não é o americano. O melhor beisebol do mundo não é o japonês. O melhor beisebol do mundo é o nicaragüense, é o porto-riquenho, é o cubano, é o venezuelano, é o beisebol da América Central, o melhor do mundo. E por que a gente consome desses lugares? Porque a esfera de influência norte-americana, de comunicação, sobretudo das grandes mídias, é imensa e chega para a gente aqui, certo? O poder histórico que teve a Grã-Bretanha, do Império Britânico, da expansão comercial britânica ao longo de séculos, faz com que todos os produtos que sejam britânicos que cheguem no Brasil sejam bem vistos. Então, uma liga de futebol britânica, peraí, campeonato inglês de futebol, puxa, é da Inglaterra, deve ser bom. Por quê? Porque a Inglaterra tem um histórico de ter produtos muito bons, inclusive esporte. E sobretudo que a Inglaterra foi onde nasceu o futebol.
Então, tudo que vier desses centros e que possuem boa reputação, que esses centros possuam boa reputação, a gente vai ser mais favorável a consumir esses produtos. Certo? É igual um eletrônico. Quando um eletrônico vem do Japão, puxa, peraí, é japonês. A gente já tem uma boa impressão. Agora, se eu falar para você, com todo respeito, tá? Ah, é um eletrônico que vem do Turcomenistão. Que credibilidade que vai ter? Então, historicamente, esses países, os seus produtos, eles já são bem vistos. E o esporte não vai ser diferente. A desconfiança que foi quando a TV Cultura, lá no começo dos anos 90, a desconfiança que foi em transmitir futebol japonês. Eu não sei se o professor Neri lembra que a TV Cultura foi pioneira em transmitir futebol japonês. E a turma naquela época falava, puxa, mas japonês sabe jogar futebol? Né? Aquela visão estereotipada que havia. Então, por exemplo, uma competição de basquete americana vai ser bem recebida aqui. Então, passa também por um processo das esferas de influência, da esfera de atuação, da influência de um país sobre uma determinada região. Se a gente vai para a Europa, a Inglaterra, a Grã-Bretanha e a Alemanha fazem muito isso. Se a gente for para a Ásia, o Japão e a China fazem muito isso. Mas a Austrália também faz. Né? Então, passa por esse trabalho também. E é por isso que a gente aceita. Agora, vamos supor, né, tem um produto... A gente quer conquistar o mercado chinês. Né? Só que lá no mercado chinês, o Campeonato Brasileiro concorre com o Campeonato Inglês. Tá, mas e aí, o que é melhor, o Campeonato Inglês ou o Campeonato Brasileiro? Para onde a gente poderia vender melhor, mais fácil? Puxa, por que não procura a África? Por que não procura o mercado africano? Que é um mercado que a gente tem muito preconceito, porque é um mercado muito numeroso e muito vasto e com bom poder aquisitivo. E que a gente tem que descobrir. E o que é brasileiro que chega na África, existe credibilidade. E a gente tem que trabalhar também essa credibilidade. Agora, o que for brasileiro que chega em outros lugares, infelizmente, não tem essa credibilidade. Em se tratando de comunicação estratégica, professor Nery, só abrindo um parênteses aqui, o COB mudou de nome recentemente, não mudou? Sim. Antes era Comitê Olímpico Brasileiro, hoje é Comitê Olímpico do Brasil. É um trabalho de comunicação estratégica. Eu não sei se é isso, mas se a gente fizer uma análise, não seria ingenuidade pensar que a palavra brasileiro sugere valores positivos, mas também sugere valores muito negativos. E a palavra do Brasil já sugere perfeita também colocação. Valores negativos, mas também valores muito positivos. É do Brasil. Agora, infelizmente, a imagem do nosso país, fora, no geral, tá muito ainda... Poderia ser muito melhor, mas não é. Né? E o esporte tem um papel importantíssimo na reconstrução da imagem do país. Eu acredito muito nisso. Então, o Brasil tem um potencial tremendo de trabalhar o poder brando, de trabalhar a soft power, através do esporte, através da música, através da cultura, através do teatro, as telenovelas, mas não faz desse jeito. Então, e não só o Brasil, tá, gente? Porque vários países fazem a mesma coisa também, né? Vários países têm os grandes diplomatas, embaixadores desses países são modalidades esportivas, são equipes esportivas, são atletas. Por exemplo, a Armênia no esporte é conhecida por quem? Mkhitaryan, que joga no Dortmund. Acho que ele está no Dortmund hoje, não sei onde ele está hoje. Mas existem vários exemplos de países que se valem do esporte para se promover internacionalmente. Se não fosse por isso, que interesse tem? E o que é o Catar dentro do cenário internacional? Não é à toa que eles querem sediar uma Copa do Mundo, que eles vão sediar, na verdade, uma Copa do Mundo, e não é à toa que eles investem milhões e milhões e milhões no futebol de rendimento da Europa, no Paris Saint-Germain. Tanto que patrocinaram o Barcelona, inclusive, a Fundação Qatar, né? Exatamente. E se for ver no Oriente Médio, o Qatar... E foi a primeira patrocínio, foi uma grande exceção essa do Barcelona, inclusive, né? Exatamente. E se a gente pegar o Qatar dentro do cenário do Oriente Médio, professor, o Qatar, os países vizinhos ali daquela região do Golfo Pérsico, acusam o Qatar de financiar movimentos terroristas.
para desestabilizar a região. E o Catar usa o futebol para ficar sendo bem visto pelo planeta. Inclusive, o grande inimigo do Catar nessa denúncia que o Catar financia movimento terrorista são os Emirados Árabes Unidos. E os Emirados Árabes Unidos fazem o quê? Para serem conhecidos pelo mundo todo. Sediam final de Copa do Mundo de Clubes, sediam etapa da Fórmula 1, que é Abu Dhabi, sediam, tem o parque temático da Ferrari, sediam etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens, fazem inúmeras iniciativas através do esporte para serem mais vistos e mais reconhecidos pelo mundo. Então, o esporte é, sim, instrumento de projeção desses países, instrumento de poder brando, instrumento de soft power e comunicação estratégica. Então, é um campo vastíssimo aí para se trabalhar, para se estudar, para se pesquisar. A China está fazendo muito isso com o futebol local, através da contratação de estrangeiros, para que o futebol chinês seja mais visto pelo mundo todo. O futebol da Coreia do Sul está fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que o Brasil poderia fazer muito melhor isso do que já fez outrora. Inclusive, já fez com o futebol, com a seleção brasileira em 2004, quando a seleção do Brasil foi jogar o Jogo da Paz contra o Haiti em Porto Príncipe. Quando começou a Operação de Paz da ONU, e que o Brasil liderou, o Exército Brasileiro liderou, as Forças Armadas, né, das conversas que tiveram lá a ONU, os mandatários do Haiti, com o governo do Brasil da época, sugeriu do Brasil, da seleção de futebol, fazer um amistoso contra o Haiti. E naquele caos que estava o Haiti em Porto Príncipe naquela altura, eu me lembro que a seleção brasileira chegou no dia do jogo, jogou e logo depois do jogo foi embora, pegou o avião e foi embora. E eu me lembro dos tanques da ONU levarem a seleção brasileira para o estádio. Isso é um instrumento de poder brando, é um instrumento de soft power, porque o Brasil, como líder da MINUSTAH, da Força de Paz, claro, a gente ia ficar feliz se víssemos um estrangeiro na Força de Paz a fazer policiamento em nosso país? Não. Seria uma agressão à nossa soberania. Só que um jogo de futebol para propor e sugerir ao povo haitiano que o Brasil estava lá em missão de paz e reconhecia a soberania do Haiti simbolicamente num jogo contra o Haiti, a seleção do Haiti contra a seleção do Brasil, isso simbolicamente significa que o Brasil, de fato, reconhece o Haiti como um país e um povo soberano, através do futebol e através de um jogo passado pelo mundo todo. Era uma maneira de minimizar a presença, a agressão da presença estrangeira, e no caso brasileira, num país e agredir a sua soberania, para que a população haitiana aceitasse com mais amizade uma presença estrangeira, no caso a brasileira. Então, são instrumentos, são trabalhos para fazer de poder brando de soft power. Portugal fez muito isso. Eu não sei, acho que o professor, pelo vínculo que tem com Portugal, deve ter uma audiência bastante portuguesa. Mas qual que era a ideia de Portugal no Estado Novo, de Salazar, né, que durou até 74 com a Revolução dos Cravos? Portugal é uma nação multicontinental e pluricontinental e multirracial, ou algo assim. E a seleção portuguesa de futebol era o espelho disso. Nomeadamente, Eusébio, que era moçambicano, Mário Coluna, que também era moçambicano, nascido no ultramar, nascido nas províncias portuguesas da África. Eu não sei se havia algum angolano, mas é um exemplo disso. Mas é uma maneira de mostrar para o mundo, através de um poder brando, através de soft power, essa ideia de um Portugal pluricontinental e multirracial. Então, professor, o esporte é muito vasto, de campos de estudo, e as relações internacionais também são muito vastas nos campos de estudo, e uma hora ou outra essas áreas se interseccionam e promovem e nos proporcionam um manancial de ideias e de coisas que podem ser estudadas. O Luiz Haas falou que você é a enciclopédia da gestão do esporte. Ô, Luiz, eu vou completar, ele hipnotiza também. Eu fico olhando o relógio e querendo fazer uma pergunta, mas ele fala tão bem, com tanta propriedade, que é até difícil interromper ele, cara. E eu preciso fazer uma pergunta, até aproveitando a presença do Luiz aí. Luiz foi presidente da Abragesp, você foi vice-presidente do Luiz.
de todo esse conhecimento que você acabou de passar para a gente, como que você vê essa distância entre a gestão do esporte no Brasil e essas coisas que a gente observa mundo afora? Eu acho que o Brasil ele precisa se aproximar das grandes potências olímpicas. Eu acredito que esse momento é um momento de buscar reinventar o esporte brasileiro. Eu tenho uma coisa que eu falo o seguinte: uma nova história se faz com novos atores. E eu acho que você é um ponto de referência nesse processo de transformação. Então, a sua opinião muito interessa aqui agora. Em termos de... Faltam 10 minutos. Esse relógio aqui ele me irrita. Mas esse processo de transformação, na sua opinião, como que a gente pode conquistar isso? Como que a gente pode chegar mais próximo das grandes potências olímpicas, olhando o nosso momento em termos de gestão do esporte? Olha, professor, eu até peço desculpas porque foi a pergunta que o professor fez que eu não respondi passada, né? Eu acho que... Mas não tem o menor problema, porque o que você falou é sensacional. É um conhecimento que a gente precisa ter perto, Vigílio. E você tem esse poder de transformação muito grande, olhando esse conhecimento, pela sua função até, pela sua vivência dentro do esporte. E é por isso que eu acho que essa pergunta agora, para fechar a nossa conversa aqui, é com chave de ouro. Né? Como que é essa sua visão? O que a gente precisa fazer, cara? Bom, não tem fórmula mágica, né, professor? Como eu tinha dito, não existe uma fórmula mágica para resolver todos os problemas. Se fosse assim, seria muito fácil, mas eu acredito muito em processos, né? E eu acho que o processo tem que partir de dentro para fora. Em analisando a situação da gestão do esporte no Brasil, hoje em dia ela está muito melhor do que antes, muito melhor do que há 10, 15, 20 anos, mas muito melhor. Está cada vez mais profissional, você percebe cada vez mais a presença de métodos para que os resultados sejam atingidos, rotinas de trabalho, filosofia de trabalho, missão, visão, valores, tudo aquilo que sugere boa gestão, eu percebo cada vez mais presente dentro do universo da gestão do esporte no Brasil, né? Para chegar perto das potências olímpicas, se isso for o objetivo, chegar perto dos resultados esportivos das potências olímpicas, se for para atingir resultados de cada vez mais pessoas praticando esporte, pessoas com acesso ao esporte, eu acho que o caminho está de dentro para fora. Tem que partir de dentro das entidades esportivas quererem que o seu esporte seja mais visto, seja mais reconhecido, seja melhor reconhecido, tenha mais credibilidade e maior, não poder de barganha, mas uma imagem institucional melhor perante a opinião pública, né? E isso, a prazo, atrai investidor. Eu não falo em patrocínio. Investidor mais simpatizante, mais telespectador dos seus jogos, mais gente que compra o seu ingresso para ir nos ginásios, para ir nos pavilhões, para ir nos estádios. Então é uma mudança que tem que partir de dentro para fora, porque a sua imagem institucional é muito importante dentro da opinião pública, para que você tenha credibilidade dentro da onde você atua. E onde você atua? É o Brasil. É o local, se for uma federação local, é o clube, se o clube for local, mas se o clube tem torcedores adeptos no estado, ele tem que trabalhar para o seu estado, ele tem que trabalhar para o seu país, ele tem que fazer com que a sua imagem seja bem vista por toda a opinião pública. E isso parte de onde? Além de um trabalho de comunicação estratégica, mas também parte de dentro para fora, com ações de governança, com a aplicação de princípios da boa governança, aproveitar a presença do Luizão Raso aqui. Já estamos agendando a data para isso. É o tema que ele está na zona de conforto, é a dele, né? Então, ele já, em breve. Então, proporcionar essa mudança vir de dentro para fora. Você querer mais para o seu esporte, você querer mais para a sua modalidade, você querer mais para o seu clube e estabelecer as mudanças que vão fazer com que a sua imagem seja bem vista dentro da opinião pública. Se você quer isso e trabalha para isso, é natural que esse processo vai conduzir a uma gestão mais profissional, uma gestão baseada mais no método, uma gestão mais baseada em resultados esportivos, mas também resultados financeiros, resultados institucionais. Perfeito. De você seguir uma visão, de você seguir uma missão, de você
estar coerente com seus valores e com aquilo que você quer a prazo para a sua organização, e não cometer um erro no meio do caminho. Então, esse processo é muito importante. E a gestão do esporte no Brasil vai ser bem sucedida a partir do momento que as reformas, além de virem de cima para baixo, partir de dentro para fora, partir de baixo para cima, através dos atletas a cobrarem dos seus dirigentes, através dos torcedores cobrarem dos seus dirigentes, através da diretoria cobrarem da própria diretoria, por transparência, por comunicação, através do nosso povo, do povo brasileiro, cobrar dos governantes pelos resultados das políticas que estão sendo implementadas. Então, parte de todo um processo cultural, mas um processo que vem de dentro para fora, e não esperar que venha de fora para dentro ou de cima para baixo, mas é um processo também que parte de nós. E se a gente puder fazer isso, se a gente puder colocar em prática isso, consequentemente, a gestão vai ser mais bem sucedida. E aí, a gente pode pensar em atingir os resultados que nós queremos em comparação com as grandes potências olímpicas, mas também para o que o nosso país quer. Se a gente quer mais praticantes, se a gente quer mais seguidores, se a gente quer mais torcedores, aí de acordo com o que quer cada organização esportiva, em termos de clube, de prática esportiva e entidade de administração do esporte. Tá? Então, eu acho que é um processo bem longo, bem árduo, e que é feito aos poucos, né? Os países que estão colhendo os resultados agora, nomeadamente Coreia do Sul. O que era a Coreia do Sul nos anos 80, professor Nery? Era mais pobre que a Coreia do Norte. Só que com o trabalho que eles foram aplicando, com disciplina, com discernimento, com uma política de Estado de cobrança, de transparência, olha onde está a Coreia do Sul hoje, não apenas dentro do esporte, porque hoje é um dos países que mais tem medalhas olímpicas, mas olha a Coreia do Sul onde está hoje em termos de desenvolvimento humano, em termos de indústria de ponta, em investimento em ensino, pesquisa, investimento em esporte também, esporte de participação, mas o esporte de rendimento também sendo financiado por toda a esfera privada. Por quê? Porque o Estado cuida do esporte de participação. Então passa por tudo isso. E olha a imagem que a Coreia do Sul tem hoje perante todo mundo do quê? De vanguarda. Virgílio, sem palavras. Tem que bater palma. Você é uma fonte que a gente precisa estar igual a galinha com os pintinhos debaixo da asa. A gente tem que ter perto. Eu tenho que te parabenizar. Você, quando você está do outro lado falando também, cara, você é um craque. Você é um craque. Considerações finais. Eu vou te pedir para fazer as considerações finais. Faltam 3 minutinhos só. Eu te agradeço demais. O Eric, ele colocou, eu acho que fecha bem em relação ao que você acabou de falar aí, né? Que o sonho, quando se sonha só, é só um sonho, e quando se sonha junto, é realidade. Eu acho que você faz parte desse processo de transformação, meu querido. Então, por favor, 2 minutinhos para suas considerações finais. Bom, prof, eu quero agradecer pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, eu admiro bastante, parabéns pelo Gestão em Esporte, por tudo aquilo que o professor compartilha, por tudo aquilo que divulga, pelas boas ações que faz. O Brasil precisa disso, o esporte brasileiro precisa disso, a gente precisa compartilhar o que é de bom, a gente é bombardeado, a gente tem todos os dias tantas notícias ruins que nos cansam, nos deixam desanimados. Então, puxa, a gente tem que compartilhar boas coisas. E o professor faz isso. Muito obrigado por ter me convidado. Eu fiquei muito honrado e feliz pelo convite. E espero haver cada vez mais esse link, essa ligação entre esportes e relações internacionais, porque as relações internacionais se fazem através do esporte, e esporte também acontece através das relações internacionais. Então é muito bom fazer esse casamento e poder expor aqui dentro do espaço da Gestão Esporte, dentro do espaço que o professor abriu para ser falado aqui. Muito obrigado, obrigado a todos os internautas pela audiência. Essa live, se for ficar salva aí, guardada nos stories do Gestão Esporte, agradeço a todos que passaram por aqui e acompanharam conosco em pouco menos de 1 hora o que a gente compartilhou. Muito obrigado a todos pela paciência e pela compreensão. Eu agradeço a todo mundo que participou. Nota 10, mais uma live que eu tenho orgulho de ter feito. Eu agradeço muito a você. Eu amo quando esse coração sobe.
Então, é o sinal que a gente precisa, e a participação e o status dessas pessoas. Faltam 27 minutos aqui, o Instagram já está avisando. Gente, muito obrigado. Vigílio, show, muito show. Muito obrigado mesmo, tá? Gente, um abraço. Eu vou encerrar aqui para garantir o vídeo, tá? Todo mundo, um grande beijo a todos aí.